Oh, que bênção! Chove lá fora, chove aqui, bênção do Senhor. Querido, eu não quero demorar muito, então eu peço que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, eu creio que algo foi derramado sobre a tua vida, o Espírito de Deus foi derramado sobre a tua vida nessa noite, amém, igreja? Amém? Pela manhã vieram bastante irmãos, vieram alguns irmãos, à noite alguns vieram, outros não puderam vir, mas a presença de Deus, ela é real neste lugar. Abra teu coração, não cochile, não durma, preste atenção, porque vai mudar a sua vida, vai mudar tudo ao seu redor, amém? Glória a Deus. Olha, eu creio que o Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida, e o Espírito Santo, ela é a representação da força de Deus, amém? Também o Espírito Santo na Bíblia tem essa representação, a força de Deus. Nós vamos ler daqui a pouquinho que Sansão, ele continha a força por causa do cabelo, era isso? Porque ele tinha 7 tranças de cabelo, por isso que Sansão era forte. Era isso, igreja? Não, né? O Espírito do Senhor se apoderava de Sansão e lhe dava força, que é a força que eu e você precisa, amém? Amém? Presta atenção, a força para vencer o pecado, a força para vencer o desânimo, a força para vencer as tristezas e as lutas, as adversidades, vem de Deus, através do Espírito Santo. Então, Juízes capítulo 14, versículo 1. Juízes 14, não deixe nada tirar a sua atenção. Juízes 14, versículo 1 diz assim: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai por mulher. Porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Eu acredito que eu também, assim como o pai de Sansão, assim como a mãe de Sansão, também não concordaria, porque o que o pai e a mãe de Sansão está dizendo aqui é: não tem mulher no meio do povo de Deus, é preciso você pegar uma mulher lá dos incircuncisos. Essa palavra incircunciso, eles usavam na expressão do povo que não tinha uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, fez uma aliança com os patriarcas, e o sinal dessa aliança era a circuncisão. Então ficou isso: os incircuncisos eram os que não tinham uma aliança com Deus. Então a mãe de Sansão, o pai de Sansão disse: Olha, você vai casar com essa incrédula, você vai casar com esta mulher que nem do nosso povo faz parte. Aos olhos do pai e da mãe, desgosto, porque ela e ele queria que ele casasse com uma mulher que fosse do povo de Deus, amém? No versículo 4, a história vai mudar. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel.
Israel. Aqui muda, porque pai de Sansão e mãe de Sansão não sabia que isso vinha do Senhor. Havia um propósito de Sansão se interessar por uma filisteia. Deus estava procurando uma ocasião, um motivo, uma situação para libertar o povo da escravidão dos filisteus. Eles estavam vivendo uma escravidão tão grande que quando eles escravizavam o povo de Israel, eles tiravam, uma das primeiras coisas que eles tiravam, todas as armas e o ferreiro. A gente já estudou sobre isso. Eles tiravam o ferreiro, tanto que quando era para amolar uma enxada, uma foice, um cutelo, eles tinham que ir lá nos filisteus para afiar as suas ferramentas de trabalho. Eu já estudei sobre isso, que é uma das estratégias de Satanás. Primeira coisa que ele quer fazer na vida de um cristão é tirar o ferreiro. O ferreiro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz armas, ferramentas para que eu combata o espírito imundo, maligno. Mas não é a nossa mensagem de hoje. Então era uma ocasião que Deus estava esperando. Então isso vinha de Deus. Vinha de Deus. Cuidado. Agora eu estou tendo essa cautela para falar, porque havia um propósito aqui. A Bíblia hoje, já no Novo Testamento, nos ensina e nos aconselha a não se envolver com jugo desigual. Ah, mas vem de Deus. Ele falou, Ele confirmou, Ele te revelou, Ele te mostrou. Quem sou eu para dizer que não é? Mas é um grande risco, porque se for algo do meu coração, porque o coração do homem é enganoso. Quantas pessoas erraram na vida, pecaram na vida, porque foram guiados pelo seu coração. Então, dentro da nossa mensagem, no versículo 5, o Sansão, ele vai lá fazer um compromisso que vinha do Senhor, era a vontade de Deus. Vamos lá no versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que o filho de um leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai e nem à sua mãe deu a saber o que tinha feito. Vem comigo. Sansão estava indo fazer algo que era da vontade de Deus. Todas as vezes que você fizer algo que é a vontade de Deus, vai surgir um leão. Um leão vai surgir no meio do caminho. Meu irmão, você colocou no coração algo que vem de Deus, que vem da palavra de Deus, que vem do coração de Deus, vai se levantar um leão. Meu irmão, a pessoa colocou no coração, você dizimista, você ofertante, vai surgir um leão. A pessoa tomou a decisão, vou abandonar o pecado, vou abandonar a imundície, vou abandonar os vícios, vou abandonar o relacionamento, vai surgir um leão. Hoje, essa semana eu vou jejuar, o leão se levanta. Eu vou levantar de madrugada para orar, o leão vai se levantar. O inimigo vai se levantar. Mas quando eu estou na vontade de Deus, o Espírito Santo me dá força para fazer do impossível o possível.
Quem teria coragem de encarar aí um leão? Levanta a mão aí, o cabra macho. Nossa! Hã? Meu irmãozinho, para mim é impossível eu lutar contra um leão. Para mim, a não ser que Deus, que eu estou falando, Deus fale, vá em frente, eu sou contigo, ô glória. Mas enquanto Ele não falar, eu não vou. Pastor, mas a palavra de Deus já fala que Deus é contigo, mas a palavra de Deus também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Ele tem que falar bem claramente. E eu peço para Ele que Ele venha como Ele veio lá para o rei e escreva ainda, para que eu tenha toda a certeza. Vai lá que eu vou ser contigo. Porque, meu irmão, é algo aos meus olhos, meu irmão, que eu não vou enfrentar. Mas, trazendo para a nossa mensagem, Ele, na vontade de Deus, o que parecia impossível, foi possível. E é isso, meu irmão. Eu e você, na vontade de Deus, o que parece impossível vai ser possível. Uma empresa, uma casa, um casamento, algo que você deseja, a cura do câncer, a cura de um tumor, a cura de um mioma, a cura de um caroço no fígado, não sei, meu irmão, não gosto de ficar aqui denominando e caçando causas, porque Deus pode tudo. Tudo. Então, se eu estiver vivendo na vontade de Deus, o Espírito Santo vai me dar força para vencer leões. Amém? Glória a Deus. Alguns eu vou matar, outros Deus vai calar a boca. Não foi assim com Daniel? Sim ou não, igreja? Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem fiel, Daniel servia a Deus. E no dia que foi jogado a cova dos leões, os leões o quê? Nem abriu a boca. Assim será também eu e você, meu irmãozinho. Assim também será conosco quando estamos indo fazer o quê? A vontade de Deus. Você está indo fazer a vontade de Deus. Você estava andando uma vida errada. Você estava praticando algo errado. Meu irmãozinho, vai surgir o leão, vai vir uma dificuldade, vai vir uma tristeza, vai vir um desânimo, vai vir dúvidas, vai vir medo, mas se você perseverar, dizendo: Deus, eu não abro mão da tua presença, Deus, eu não abro mão da tua palavra e do teu Espírito, Ele vai te dar força para vencer qualquer tipo de adversidade. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Matou, olha lá, matou o leão ficou morto. Eu posso trazer também o leão na representação do pecado. Eu matei vários leões, matei vários pecados. Eu matei o vício da cachaça. Irmão, aqui bebíamos Jamel, Ipioca, São João da Barra, tinha gasolina. Não tinha gasolina, não bebi, mas cheirei. Cigarro, droga, maconha, crack, prostituição, pornografia. Muitos leões foram mortos. Tive que matar vários leões, pecado, prostituição, fornicação. Todos esses leões, para a honra e para a glória de Deus, foram mortos. E tem leões que são mortos que ninguém fica sabendo. Você viu ele falando aqui na Bíblia? Nem o pai e nem a mãe ficou sabendo. Ele matou o leão e ninguém ficou sabendo. Assim como Davi matou urso, matou leão lá no pasto e ninguém ficou sabendo. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem dificuldades, eu sei que você passa por provações que você mata. Amém? Está matando? Fala, igreja, está matando? Estou, pastor, estou matando esses leões, estou deixando o outro para matar no outro dia. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, mata hoje. Amém? Pode vir um leão, leopardo, tigre, jacaré, tudo que vier mata, meu irmão. Todo tipo de pecado vem, que vier mata. Voltando, matou, você está matando. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Versículo 7. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão.
E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Ele matou o leão, ele matou o pecado. Ele matou o pecado. Meu irmãozinho, alguém já viu um cachorro morto? Cavalo? Quem tem experiência, em quantos dias começa a feder? Uns 3 dias já está insuportável, sim ou não? Está podre. 2, 3 dias está podre. Meu irmão, lixo. Se você deixa 1, 2, 3 dias já acumular, fica podre. Então, vamos imaginar que ele demorou, ele foi e voltou, demorou 4 dias, 5 dias. Aquele leão já estava podre. Aquele leão já estava fedendo. A gente fala algumas palavras, tipo, já estava carniça. Mas havia mel. Havia ali um enxame de abelha, tinha mel ali. Sabe o que o diabo faz? Ele passa mel na carniça. Ele passa mel no pecado. Ele faz com que aquele pecado que um dia você matou seja doce, seja agradável, seja saboroso, seja desejável. Ele ia voltando e a Bíblia diz, ele se apartou do, olha lá, se apartando-se do caminho. Quem é o caminho, igreja? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, a não ser por Jesus, que é o único caminho. O mundo prega, o mundo diz que todos os caminhos levam ao Senhor. Mentira! Só há um caminho, Jesus, não há outro. Não existe atalho. Não existe atalho, só há um caminho. Ok. Então, uma pessoa que está no caminho, servindo Jesus de todo o coração, entregou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O que é uma pessoa sair do caminho? Sair da palavra, desobedecer a palavra de Deus. Não é sair da igreja, porque sair da igreja é o último processo. A pessoa, quando saiu da igreja, muitas delas, não todas, não vou generalizar, muitas delas já saíram há bastante tempo, já se apartou do caminho. Eu não preciso me apartar do caminho do Senhor saindo da igreja. Eu não preciso me apartar do caminho saindo do altar, saindo de obreiro. Eu não preciso sair do caminho saindo da igreja. Muitas pessoas estão na igreja, estão fazendo a sua religiosidade, assim como Sansão se apartou do caminho, foi lá e tocou no mel, sim, mas também tocou no leão, quebrando os votos com Deus, quebrando os princípios do voto que o anjo falou ao seu pai e à sua mãe. Fica aqui salvo, o menino vai colocar lá, se eu não me engano, em número 6, ou é Levítico, calma aí, número 6:6, coloca aí, Astran, 6:6, olha lá o voto de Nazireu. Sansão tinha um voto de Nazireu. O que é um voto de Nazireu? É ser separado para Deus. Está escrito lá, todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por ser seu pai. Quer dizer, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o seu irmão, pode ser a sua irmã, por eles não se contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireiro do seu Deus está sobre a sua cabeça. Quer dizer, o voto do seu Deus está sobre a tua cabeça. Ele não podia tocar no pai, na mãe, no irmão, na irmã, nenhum morto, muito menos do que um animal.
do caminho. Aquilo que ele não poderia, ele acabou praticando, ele acabou fazendo. E meu irmão, quantas pessoas têm caído nisso? Voltado lá naquele pecado que um dia ele já matou. Eu já vi situações de dois casais, namorados, noivos, também já vi noivos, começaram a vir na igreja, ouvir a palavra, ouvir a mensagem, ouvir a pregação, e eles entenderam que estavam vivendo uma prática de pecado. Buscaram se consertar, começaram a buscar a Deus, a se preparar para casar, a se preparar para noivar, mas um queria uma coisa, outro queria outro. Um decidiu: se você ainda quer continuar com essas práticas, continue sozinho, eu vou no caminho. E aí se apartaram. E aconteceu que, com o passar do tempo, ela ou ele começou a olhar para o fulano e para a fulana. E o diabo foi passando o quê? Mel, saudade, foi trazendo as lembranças dos momentos. Só que o fulano que está para lá está vivendo uma vida totalmente fora do caminho, está vivendo uma vida totalmente sem compromisso com Deus. Às vezes, eu sempre falo isso do homem, né? Às vezes o homem feio, mas o diabo vai lá e passa um melzinho assim. Aí fala: nossa, mas parece que ele ficou tão bonito depois que a gente se separou. Será que ele está malhando? Ou às vezes pode ser a mulher também, né? O homem também: não, eu quero um compromisso com Deus, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver um compromisso com Deus, mas vem o leão, não vem o leão? A solidão pode ser um leão. Vem o leão da solidão, vem o leão da saudade, vem o leão da tristeza, aí vem aquelas lembranças, as risadas, os momentos íntimos. E aí o diabo, ela olha, vai dar uma olhada no Facebook, aí vai dar uma olhada no Instagram: nossa, mas ela está tão bonita depois que se separou de mim. Ai, eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar um recado. Aí volta lá para aquele pecado que ele já tinha matado. Eu vou dar outro exemplo. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Às vezes é um homem que gostava daquela bebidinha, ele matou a cachaça, ele matou a cerveja, mas tinha homens que tinha, psicologicamente falando, como uma terapia. O mundo estava caindo ao seu lado, mas quando chegasse 6 horas da tarde, 5h30, ele queria sentar naquele botequinho que ele sempre vai, na esquina do bairro, sentar na mesa, os amigos estão ali, uns jogando dominó, outros jogando baralho. Desce aí uma cerveja gelada. Ele matou isso, matou. Para ele falava assim: pastor, para mim era, nossa, aquilo ali, olha, para mim aquilo ali me deixava tão tranquilo. E eu não bebia muito não, pastor, eu bebia umas 5, 6, 7, 8, se deixasse 10, 15, 20, só parava porque o dinheiro não dava. Mas eu matei, amém? Matei aquela, sabe, chega a derramar espuma, pastor, assim, ó. Eu matei. Só que com o passar do tempo, lutas, adversidade, porque não é porque nós começamos a seguir a Jesus que tudo fica um mar de flores. Muita pressão no trabalho, em casa, filhos, esposa, um turbulhão de situações. Ele começa a passar na porta do boteco, ele olha os amigos, parece que não, eles não têm problema nenhum. Olha ali, todo mundo sentado na mesa do bar, bebendo, jogando dominó, bebendo, jogando um baralho, todo mundo feliz, e começa: nossa, que época boa, aquela época que eu vi. Aí, você entende? O diabo vai passando mel naquele pecado que você já matou. Ah, mas só uma.
Só uma, eu acho que não dá nada não. Ou às vezes começa assim, vou lá somente cumprimentar os meus amigos. Eu vou lá somente cumprimentar. Já vi muitos caindo nessa cilada. Eu só vou lá porque eu não posso ser um cristão careta, virar as costas para minhas amizades. Aí vai lá, aí conversa, troca uma ideia, aí vem aquele papo do passado, vem aquele papo, ixi, lembra da nossa época, da nossa juventude, e vai indo, quando você vê, passou meia hora, passou 40 minutos, vem e eu te oferece. Cara, bebe um aí, toma uma gelada, toma um copo. Ela recusa, ele recusa. Meu irmão, muitos não recusam. Muitos ali pensam, não, mas só um copo. Meu irmão, a Bíblia nos ensina a se apartar da aparência do mal. Vigie, vigie. A gente tem que vigiar. Eu não posso me apartar do caminho, porque o pecado, como nessa mensagem, é saboroso. Mel é gostoso ou não é gostoso, gente? Quem gosta de mel? Você já comeu mel no favo? Ali, nossa, é muito bom, muito delicioso. Assim também é o pecado, meu irmão. O pecado é saboroso no momento, mas a partir do momento que a pessoa prova daquele pecado que desagrada a Deus, nossa, uma sensação tão ruim. Você se sente sujo, você se sente o maior pecador. Esses dias eu estava aconselhando alguém, essa pessoa pecou, ela disse que não conseguiu nem dormir. Pastor, e olha que não existe pecadinho, pecadão, mas foi um pecadinho, entende? Simples, ela errou uma coisa simples, mas ela falou que aquilo trouxe um incômodo no coração dela e ela não conseguiu dormir. Eu falei, mantém isso no seu coração, não perde esse temor não. Você pediu perdão? Pedi. Você vai praticar de novo? Não. Então levanta a cabeça. Mas agora você sabe que esse lado aí é um lado fraco. Fortalece esse lado e nunca acha que você está forte. Nunca pense que você pode. Eu posso. Eu já sou convertido há tantos anos. Eu já sou da igreja há tanto. Meu irmãozinho, é esse aí que o diabo quer derrubar. É através do orgulho, através da soberba. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, vigie. Nunca ache que você é forte o suficiente, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. Quantos eu vi cair porque confiaram, não, mas eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, e foi se envolvendo. Ah não, pastor, é porque eu uso às vezes, já vi aí, tem muitos aí, principalmente esses mais famosos, né? Se envolve aí, está no meio dos influencers. Não, é porque eu sou luz ali no meio da escuridão. Quando você vê, está bebendo uma cerveja, foi pego flagrante tomando uma cerveja, foi pego flagrante ficando com uma mulher, não, porque eu estava ali. Eu falei, meu irmãozinho, vigie. Vamos dar continuidade? Olha o que aconteceu. E desceu, aonde nós paramos? E 9, e tomou nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele, e foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém, não os lhe deu a saber, e tomara o mel do corpo do leão. Olha aí para você ver, ele foi lá, tocou no corpo onde ele não podia tocar, pegou do mel, saiu comendo, ainda deu para o pai, ainda deu para a mãe, fez outros pecarem, e continuou no caminho dele. Continuou. Queridos, eu até coloquei aqui na nossa mensagem, Sansão, ele escondeu o pecado. Ele não falou para o seu pai que tinha tocado, para sua mãe que tinha tocado no animal morto. Tem muitas pessoas escondendo os seus prazeres.
Tem muitas pessoas escondendo os seus pecados. Ah, pastor, eu tenho que confessar ao Senhor? Não. Confessar ao Senhor Deus e abandonar. Se você não está conseguindo abandonar, aí é uma forma e uma maneira você confessar com alguém, de dar sua confiança para ajudar você em oração. Porque é bíblico: confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. Às vezes você está anos e anos e anos cometendo o mesmo pecado, escondendo o mesmo pecado, e sabe, se sente sujo e se sente suja, mas você quer carregar esse fardo, você quer carregar essa imundície, e todo mês, e toda semana pede perdão, mas continua novamente no mesmo pecado. Não esconda os seus prazeres, não esconda os seus pecados, confesse a Deus primeiramente. Não tem conseguido vencer? Peça ajuda, peça ajuda. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a paz do Senhor, vamos clamar ao Senhor. Meu irmão, não há pecado que com a força de Deus você não possa vencer. Você só não vence se você não quer. Só se você não quiser lutar até o fim. Ele pecou. No capítulo 16, eu vou fazer um resumo. Desafio semanal. Leia a história de Sansão. Amém? Essa semana, leia. Depois desse pecado que ele cometeu, ele começou a quebrar votos. Ele bebeu bebida forte, não podia beber. Mas, mesmo assim, ele colocou fogo na lavoura dos filisteus. Depois, ele foi amarrado com muitas cordas. Ele pegou e só fez assim, ó. E as cordas se rebentaram. A força de Deus estava com ele. Mesmo pecando, mesmo quebrando princípios do voto que ele fez com Deus, ele ainda tinha força. É algo que o nosso querido pastor Jaime de Amorim, ele sempre diz nas suas lives, nas suas mensagens: ser usado é totalmente diferente de ser aprovado. A pessoa pode ser usada por Deus, mas pode ser reprovada por Ele. E Sansão, ele estava tendo força. Depois diz a palavra que ele enfrenta 1000 homens. Você já leu essa história? Já viu o filme, talvez? 1000 homens, com o que, igreja? Alguém lembra ainda? Com uma queixada de... Esse jumento estava vivo ou morto? Tocou de novo. Pegou no osso de um jumento. Não sabe o que o Senhor falou no meu coração pela manhã? É pessoas que usam ferramentas, instrumentos, estratégias deste mundo pecaminoso para vencer. Como assim, pastor? Usa de corrupção para crescer, para prosperar. Usa de falsidade, derruba o funcionário, derruba o encarregado, derruba o gerente para crescer. Faz casinha, coloca as pessoas um contra o outro, usa de uma forma e de uma maneira, usa um instrumento deste mundo para crescer, para vencer. Ele usou uma queixada de jumento, algo que ele não podia tocar, para vencer. Eu falei pela manhã, às vezes, não são todos, mas às vezes tem gente que entra em um emprego já com a maldade do coração, para dizer: eu vou aprender aqui e depois eu vou sair e vou montar a minha empresa. Não é errado ninguém montar a sua empresa. O errado é a motivação. Eu vou aprender, vou extrair todos os conhecimentos, eu vou pegar todos os fornecedores, porque talvez ele não tenha contatos, ele não sabe aonde busca. Quantas, infelizmente, fizeram isso? Funcionárias de boutique, de roupa. Não é errado, volta a mente. Você tem um projeto, é algo que você colocou diante de Deus, Deus confirmou o projeto.
projeto de ter uma loja, vá na tua força, conforme Deus te falou. Mas às vezes alguém entra, não, é porque eu quero um dia montar minha loja, mas sabe, ela fica ali, ó, forçando, fica ali pegando ali, não, mas eu quero todos os contatos. Eu estou dando aqui, meu irmão, algo que é errado, que fez ela crescer. Tem gente que já entrou, talvez você conheça alguém assim. Eu conheci alguém lá em Vaza Grande. Entrou, se candidatou para ser vereador, dizendo: vereador só rouba, e eu quero entrar, eu quero roubar, eu quero construir minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero crescer. Usou ou não usou uma ferramenta? Deixou o mundo, prosperou, comprou Hilux, comprou casa no bairro, montou distribuidora de cerveja, de pet shop de cachorro. Meu irmão, o homem estava lá, fofo. Rapaz, o cara enriqueceu, hein? O cara cresceu. Mas e aí? Vale a pena, gente? Vale a pena? A pessoa crescer com algo deste mundo que Deus não se agrada? Algo, mas a pessoa cresce, meu irmão. Deus não impede. Deus, Ele não impede. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, a misericórdia de Deus está sobre nós. Diga glória a Deus. Porque ai de nós sem a misericórdia de Deus. Ai de nós. Pastor, por que Deus não vem logo com juízo? Por causa da misericórdia. Imagine, meu irmão, se não existe pecadinho e pecadão, no primeiro pecado que você cometesse, Deus executasse o juízo. Não vou colocar nem o primeiro. Vamos dizer que há uma conta, 10 pecados. Meu irmãozinho, a gente promete que não vai errar, que não vai falhar, e erramos no falar, no pensar, nas atitudes, nas ações. A natureza adâmica, pecaminosa, é inclinada a pecar, a falhar. Então, a misericórdia de Deus, assim também Sansão estava vivendo a misericórdia de Deus. Deus poderia tirar toda a força de Sansão de uma vez? Poderia, mas Deus é misericordioso. E aí, ele vence 1000 homens, ele fica cansado, esgotado, exausto, quase morto. Ele clama a Deus, e Deus abre uma fonte de água na frente dele. Você vai ler durante a semana. Uma fonte de água. A gente já até fez uma campanha, a fonte que clama. A fonte de água viva ali, geladinha, porque o que Deus faz é tudo gostoso, sim ou não? Você acha que Ele mandou quente? Quem acha que foi fria? Geladinha assim, gostosa. Meu irmão, ele clamou e Deus, mesmo como? No pecado, porque ele venceu aquela luta segurando algo que ele não poderia segurar. Poderíamos, meu irmãozinho, aí no versículo 16, vamos junto, capítulo 16, perdão. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda de toda a noite, e lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperamos, então o mataremos. 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo aos ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Você consegue trazer a ilustração dessa cena na sua cabeça? Olha a decadência espiritual, olha a decadência de Sansão. Ele vê uma mulher e deita-se com uma prostituta. Sansão, ele era guiado pelas concupiscências da sua carne. Sansão, ele era guiado pelos seus prazeres desenfreados.
sepulta a Varai e se deita com ela. Os inimigos já ficam sabendo, Sansão está ali, vamos esperar ele, vamos matar Sansão. Ficam de vigia, estão decididos ficar a noite inteira. Não, a gente fica aqui, nem que seja de manhã a gente mata ele. Sansão levanta perto da meia-noite, viu que estava tudo trancado. Meu irmão, eu fico imaginando o tamanho daquela porta, aquelas ombreiras, porque era a porta da cidade. Não era uma porta de um quarto, era a porta da cidade. Ele pega aquela porta, ele arranca com ombreiras, com tranca, com tudo, põe no ombro e ainda sobe no monte e joga para baixo. Ele tinha força ou não tinha? Mesmo deitado com uma prostituta, mesmo no pecado. Meu irmão, quantas histórias eu já ouvi falar de homens, mulheres no pecado, adulterando, traindo o marido, traindo a esposa, pastores no adultério, obreiros, ministros, diáconos, presbíteros, bispos no pecado e ainda sendo usado por Deus. Pastor, ora por mim. Orou e a pessoa foi curada. Pastor, ora por mim. Ou estando no pecado, prosperando. Porque o mundo, infelizmente, acha que coisas é estar bem com Deus. Não, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, Deus está me dando um bom salário, eu estou crescendo na empresa, eu estou prosperando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, está dando tudo certo. Então Deus está comigo. Deus está comigo. Então, Sansão, ele ainda, Deus estava dando força para ele. Força, mesmo no pecado. Só que chega uma hora que isso acaba. No versículo 4, eu até ensinei os irmãos de manhã que tem pessoas que confundem que Dalila era essa prostituta no versículo 1, e não, a prostituta era uma e Dalila era outra, que olha lá, e depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Saroque, cujo nome era Dalila. Aí ele conhece Dalila. Olha qual que era a fraqueza. A fraqueza de Sansão era sentimental. A fraqueza de Sansão era carnal. Ele tinha necessidade de ter prazeres da carne. Meu irmão, nós estamos vivendo o mês de fevereiro, aonde o mundo, as pessoas fazem loucuras para realizar os seus prazeres da carne no carnaval. E não importa se é no carnaval, se é em festas, em baladas. O mundo tem vivenciado pessoas cada vez mais depravadas. O mundo tem vivenciado pessoas cada vez mais imorais. Coisas inimagináveis estão acontecendo por causa da carnalidade, por causa da concupiscência. E Sansão se entregou. Um homem que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus, que foi cheio do poder de Deus, com a força de Deus, mas que foi cometendo pecados e mais pecados. Versículo 5. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela. Eles disseram: persuade o verem que consiste a sua grande força, e como que poderemos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse Dalila a Sansão: declara-me, peço-te que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem que afligir. Mas vamos pular para o versículo 15. Ela tentou isso 3 vezes. Ela ficava insistindo: Sansão, aonde está a tua força? Sansão, aonde está a tua força? Aí ele mentia. Ele falava: se você me amarrar com uma corda tal, se você fizer isso, se você fizer aquilo. E aí ela chamava um dos filisteus, e os filisteus vinham, ele se soltava e vencia os filisteus. Olha
15: então ela lhe disse: como dirás, tende amor, não estando comigo o teu coração? Como que é amar o Senhor Deus? Alguém lembra? Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. Dalila estava pedindo o coração de Sansão. Como que você diz que me ama se teu coração não está comigo? Você diz que me ama, mas você nunca falou para mim onde fica a tua força. Meu irmão, quantos, oh meu Deus, não posso falar isso? Quantos abestalhados, já falei, amém? Estão caindo em golpe do Pix. Ela me ama, manda R$1.000 aí, tu caiu no golpe. Fica ali, olha, eu preciso disso, olha, eu preciso daquilo. Meu irmão, ela ficou insistindo. Você diz que me ama, mas você nunca me deu a senha do seu aplicativo Sicredi. Dá? Se te lascar. Às vezes, meu irmão, sabe, volta novamente, ele fica insistindo. A mulher ficou insistindo. Você diz que me ama. Eu disse isso pela manhã e falo tanto para os homens quanto para as mulheres, para os jovens solteiros. Eu já vi isso, meu irmão. Talvez você também já ouviu isso. Homens chegar para a moça e dizer assim: você diz que me ama, mas nunca foi para a cama comigo. Prova que me ama. Se deita-se comigo. A moça ou o rapaz nega uma vez, nega 2 vezes, ele dizendo: não, vamos terminar porque você não me ama. Porque se me amasse, ia para a cama comigo. E ali, de tanto insistir, olha ali, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em onde consiste a tua força. Versículo 17: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. De tanto o diabo, a Dalila importunar ele. Você diz que me ama, mas você nunca me fala, você nunca me falou, você é mentiroso. De tanto incomodar ele foi se angustiando, ele tá bom. Versículo 17: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e seria como todos os mais homens. Quer dizer, eu vou ser igual a todos os homens. Se rapar a minha cabeça, se cortar o meu cabelo, eu vou ser igual a todos os homens. Meu irmão, ela ficou insistindo. E assim é o diabo, meu irmão. Ele insiste. Ele fica insistindo para você ficar com ódio, para você ficar com mágoa, para você ficar com raiva, para você ficar irado, para você ficar orgulhoso. Ele fica insistindo até você dar brecha. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Ele vai insistindo, ele cutuca de um lado, ele usa um, ele usa outro, ele envia outro. Quando ele não vem, ele manda o que, igreja? Manda ou manda o secretário? Ele manda o secretário. Ele incomoda. E eu e você, que já estamos nesta batalha há bastante tempo, devemos estar atentos para não cometer o erro de Sansão. Sansão, ele descobriu o seu coração. Meu irmãozinho, tem alguém te perseguindo, tem alguém te perturbando, tem alguém, sabe, desejando sua derrota, tem alguém te provocando. Vai orando, intercede, clama a Deus, se retira daquele lugar. A Bíblia diz que quando o irmão de Davi, Eliabe,
ficou dizendo: eu conheço o teu coração, você é maldoso, Davi, e ficou zangado com Davi. A Bíblia diz que Davi se retirou e foi para o outro lado, quer dizer, deixou Eliabe falando: se é isso que você pensa de mim, eu não posso mudar. Se a sua opinião já está formada, o problema é seu. Ele se retirou. Davi era de guerra, mas ele buscava ter paz, ele buscava ser pacificador. Meu irmão, o diabo tenta de todas as formas descobrir o nosso coração. Amém? Porque tudo que eu devo guardar, guardo o coração. Guarda o coração. E aí aconteceu isso aí, ó. No versículo 18: vendo, pois, Dalila que já descobrira por todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem. Chamou o que, igreja? Quantos? Um homem. E rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Quantos homens ele venceu com a queixada? Agora ele estava num sono profundo, o sono espiritual, o sono da morte. Dalila coloca ele no colinho dela e acaricia: dorme, meu bebê, dorme, meu príncipe, meu Sansão, dorme. Acariciou, fez cafuné. Diabo é assim, ele vai. Quando ele dormiu, estava num sono profundo, só precisou de um homem. Corta. Aí, meu irmão, quando você dorme, o sono espiritual não precisa de uma legião para te derrubar. Quando você está cheio do Espírito Santo, vem legiões e legiões de demônio, vem o inferno para te derrubar, e você cheio do Espírito Santo, você vence. Mas quando você está no sono espiritual, quando você dorme espiritualmente no pecado, um demônio, veio um homem e começou a cortar as 7 tranças. Eu fico imaginando, porque diz, na hora que começou a cortar, começou o quê? Afligi-lo. Imagine, cortou a primeira trança, ele cortou o segundo, começou, trazer incômodo para ele. Cortou a terceira, ele dormindo, estava sendo afligido. Meu irmão, é assim que acontece. O diabo, ele vem e corta a primeira trança, a obediência. Depois ele corta o temor. Depois ele corta aqui, meu irmão, eu estou trazendo aqui o que vem no meu coração. Depois ele corta a fidelidade. Depois ele corta santidade, a trança da santidade. Depois ele vem cortando a trança da oração. Depois ele vem cortando, o diabo vai cortando. Ele vai cortando o amor. Porque tem ou não tem como perder o amor? Tem ou não tem, igreja? A carta de Efésios, de Apocalipse diz: eu tenho contra ti, olha, as tuas obras estão maravilhosas, parabéns, mas eu tenho contra ti que caístes e deixastes o primeiro amor. O diabo vai lá e corta a trança da alegria de estar na presença de Deus, de ajudar na casa de Deus, de honrar. A pessoa perde a alegria de ofertar, a pessoa perde a alegria de dizimar, a pessoa perde a fidelidade, eu falei aqui, a pessoa perde a fidelidade no dízimo, perde a fidelidade na oferta, perde a fidelidade com a esposa,
perde a fidelidade com o marido, perde a fidelidade com Deus, com a sua família. A pessoa vai perdendo a obediência. Antes ela obedecia sem questionar, agora tudo questiona. Antes ele tinha santidade, ela tinha santidade, tinha temor, temia a Deus. Hoje não, teme aos homens, teme o que vão dizer dela, a vizinha, o vizinho, as pessoas. Não, meu irmão, nós temos que temer a Deus. Ele está aonde ninguém está vendo, Ele está lá, no oculto, no secreto, aonde você estiver, Ele está vendo. Foi portanto. Aí, meu irmão, a pessoa começa a ser afligida, a pessoa para de obedecer. A Bíblia diz: se me obedeceres, as bênçãos te alcançarão. A trança da obediência é cortada, meu irmão, não está vindo mais bênção. A fidelidade, a santidade, o amor, o prazer, só tristeza, desânimo. Não tem mais alegria de criar um projeto, não tem mais um planejamento, sabe? Não tem ânimo, não tem, sabe, motivação. Versículo 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha para mim, quando o homem terminou de cortar as tranças, ela grita: Sansão, os filisteus, Sansão. Ele acorda como se nada tivesse o quê? Acontecido. Porque antes, fazendo errado, tudo estava dando certo. Só que chega um momento, meu irmão, que para. Chega um momento que o Senhor se retira do negócio. Falou: meu irmão, já te distância demais, já fui muito misericordioso. Vai, leia Romanos capítulo 1, versículo 19 adiante em casa. Romanos 1, 19, leia, que é aonde Deus deixa escrito que quando o homem não quer mais nada com Deus, Ele deixa o homem viver segundo o seu coração. Meu irmão, viver segundo o seu coração é ir para o inferno, é beleléu, é endurecer o coração de tal forma e de tal maneira, é irreconciliável, acabou. O Senhor se retirou, mas ele acorda: eu vou vencer, eu vou matar, eu vou ganhar, eu vou ter vitória. Não vai ter mais. Se o Senhor se retirar do negócio, se Ele retirar a misericórdia de Deus, se Ele retirar a misericórdia que Ele tem sobre a nossa vida, acabou, meu irmãozinho, acabou. Versículo 21: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo o quê? Ele estava lá no cárcere, na prisão, igual um jumento, rodando um moinho, sem os dois. Sabe por que o diabo arrancou os 2 olhos? Então um pouquinho. Ele já não usava, há muito tempo esses olhos. Ele já não usava, há muito tempo. Como que ele não enxergava a mulher todo o tempo? Aonde fica a tua força? Quantas vezes ela amarrou ele, ela fez uma artimanha para provar se ele tinha perdido a sua força. Ele já não usava mais. Ele tocou no morto, ele bebeu bebida forte, ele se deitou com uma prostituta, ele já não tinha mais visão. E quando, meu
Se você deixar de ler a Bíblia, ele arranca o prazer. Acabou, meu irmão. A pessoa não vai ter mais ânimo. Se a pessoa deixar de orar, ele vai lá e arranca a alegria, o prazer, ele vai arrancando o ânimo. A pessoa não tem prazer de jejuar, ele vai arrancando, ele vai tirando. Se a pessoa não usa a fé, ele vai lá e arranca a fé. Só coloca medo, só coloca angústia, só coloca depressão, só coloca ansiedade. A pessoa não está mais usando a fé. Ele arrancou os 2 olhos. Depois você lê na sua casa. Ele era levado para o grande templo do deus Dagom, dos filisteus, e lá faziam ele de palhaço, riam dele, ridicularizavam ele. Olha aí, o maioral de Israel, o juiz de Israel, o salvador de Israel, riam dele. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo o cabelo dele o quê? Cresceu ou não cresceu? Misericórdia de Deus é eterna. Deus, Ele não tem prazer na morte do seu filho, dos seus escolhidos. Deus está dando ele mais uma oportunidade, mais uma. O cabelo está crescendo, ele teve o discernimento que tinha força. O cabelo crescendo, ele faz uma oração, ele faz um pedido. Que pedido que ele faz? Senhor, deixa eu derrubar, mais ou menos isso na minha versão, deixa eu derrubar isso aqui e matar todo mundo. Só que com a morte de todos, quem morreria também? Ele. Meu irmão, se ele pede visão, Deus daria? Eu creio que daria. Por isso que a Bíblia diz que muitos não recebem porque pede mal. Ele tem a oportunidade de pedir, ele dizer: Senhor, me cura, me dá visão, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou enfrentar os inimigos, nunca mais eu vou pecar. Senhor, renova o meu voto, Senhor, renova a minha aliança. Senhor, eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui para viver o propósito que o Senhor me chamou para viver. Mas não, para ele a solução era a morte. Para ele era melhor pedir o quê? A morte. Por que tem um grande índice de suicídio? Por que as pessoas estão se matando? Porque parece que é mais fácil morrer do que pedir a Deus o seu espírito. Parece que é mais fácil morrer do que pedir a Deus ajuda. Parece que é mais fácil colocar uma corda, amarrar, subir num banco, se jogar e se matar, do que falar: Deus me socorre. E Ele socorre, igreja. No dia da angústia me clama, eu te livrarei. Não importa as circunstâncias, adversidades, situações que eu e você possa passar, se clamarmos a Ele, clamando por socorro, clamando por ajuda, Ele nos socorre. Mas Sansão preferiu morrer. A Bíblia diz que ele matou mais homens na morte do que na vida. O que adianta eu morrer? O que adianta eu morrer e conquistar tudo? Ou vou inverter: o que adianta eu conquistar tudo e morrer? O que adianta eu conquistar tudo e não deixar exemplos para os meus filhos? O que adianta eu conquistar tudo e não ser um bom marido para minha esposa? O que adianta eu conquistar tudo e não ser uma mulher fiel, uma mulher que ama o marido, ama a sua casa? O que adianta conquistar tudo e não ser um bom pai, um bom presente, um pai que abraça, um pai que ama, um pai que cuida? O que adianta eu ganhar muitas almas e perder a minha salvação? O que adianta? Ele teve grande conquista, ficou no memorial da palavra de Deus, matou mais na morte do que em vida, mas morreu. Meu irmãozinho, a oportunidade é hoje. Essa palavra foi um ensinamento de como não perder a força de Deus.
Essa palavra é um ensinamento de como não perder o Espírito do Senhor. Você tem um voto, você tem uma aliança com Deus. Não volte para o pecado que um dia você matou. Não se aparte do caminho. Não se prostitua. Não sirva outros deuses. Não. Fique com Deus até o fim e será salvo. Vive na santidade. Viva na obediência. Viva, meu irmão, servindo a Deus com alegria, com amor. Olha, não se aparte do caminho. Eu não sei, pode ser a minha última chance, pode ser a sua última. Estou colocando medo, não é a realidade, meu irmão. Eu não sei como está o seu coração, se em algum momento você se apartou do caminho. Volte para o caminho. Não espere o diabo arrancar os seus 2 olhos. Não espere estar preso. Volte para o caminho. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória.